negra, começando a nossa live. Gente, eu sou ovelha negra. Olha a rebeldia. Isso é, calma aí, que live é essa aqui hoje? Bom dia, meu povo e minha pova. Que hoje eu tô animada. Que hoje acordei, foi cedo e tô estudando aqui porque eu sou uma ovelha. E aí eu vim contar pra você que eu sou uma ovelha. E aí aqui na Bíblia hoje está escrito assim, ó: sobe em cima do teto da sua casa e anuncia que você é uma ovelha. E é isso que eu vou explicar pra vocês hoje. Daí, como eu não consigo subir no teto da minha casa, porque assim, gente, eu confesso pra vocês que Deus falou pra gente não ter medo, mas de altura eu tenho um tiquinho. Eu não vou subir em cima desse teto aqui não sei nem se é muito seguro, que o construtor do meu esposo não me ouça. Mas o fato é que eu sou uma ovelha. Aí eu vim aqui na internet, até porque nós teremos milhares de pessoas nos ouvindo, falando que eu sou uma ovelha. Eu já me posicionei aqui que eu sou uma ovelha. Você vai até o final dessa história entender se você é uma ovelha ou se você é um lobo. E pega aí a sua Bíblia e bora estudar. Eu também tô animada, hoje eu tô que tô. Graças a Deus, Michele. Já tô aqui com o meu caderno de estudos. E pega aí sua Bíblia e bora estudar também. E aí? Ai, respira, Lorena, respira. Você fica pirada, minha filha. É muita empolgação para uma pessoa só. O que eu coloquei hoje para vocês na chamada da live? Qual é o seu espírito? Fala, não tenha medo de altura também. Fala, não tenha medo de altura também. Qual o seu espírito? Ovelha ou lobo? A gente tem que decidir, foi a chamada hoje, a quem nós servimos. Você serve o Cristo do seu ódio, porque tem muita gente falando que segue a Cristo, mas odiando as pessoas. Então você segue esse Cristo do seu ódio ou você segue a Satanás do seu amor? Porque no momento em que você ama, às vezes as pessoas te criticam e falam assim: não, isso que você faz não é coisa de Deus não, é coisa de Satanás. Então você tá do lado do Cristo do ódio ou do Satanás do amor? Eu tô do lado do Satanás do amor. Credo, Lorena? Sim, porque aqui na própria Bíblia vai falar que Jesus foi chamado de Bezebu, que Jesus, por curar as pessoas, por acolher as pessoas, foi chamado de Satanás, porque ele era uma pessoa do amor. Então, nesse caso, você é do Cristo do ódio ou do Satanás do amor? Eu sou do Satanás do amor. Parece chocante, né? Mas aqui eles chamaram Jesus de Satanás. Tenho que aprender a colocar os pontos, né? Tem mesmo. Gui, bom dia e bora lá. Então, se posicione. Quem está na luz, quando a gente passa a enxergar... Ai, gente, ontem, a live da Gleide com a... Olha, eu esquecendo o nome da nossa amiga. Oh, meu Deus, me ajuda. Como que eu esqueço o nome da nossa amiga de ontem, da live com a Gleide, gente? A live da Gleide ontem, como o nome da nossa amiga que eu acabei de esquecer, é muita gente, vocês me dão um desconto. Ela comentou, a Girlene, ela comentou que agora ela tem uma noção das coisas, agora ela enxerga, porque ela foi liberta da religiosidade para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Vou falar assim, bem religiosa. E aí voltou, gente, deu branco, mas voltou. Deus é bom. Eu lembrei, é Girlene. Então, quem está na luz, gente, por mais que a gente não esteja ainda totalmente, mas nós estamos em encontro a essa luz, nós estamos buscando cada vez mais essa clareza na palavra de Deus. Quem está nessa luz enxerga que existe um formigueiro de gente odiando, de gente cega, de gente surda, de gente idiota nessa terra. Quem está na luz enxerga a manipulação que vem acontecendo e muito, principalmente nas redes. Então, a ideia do nosso estudo de hoje
é que Jesus possa abrir o nosso entendimento, é que nós possamos entender cada vez mais, porque a gente vem, infelizmente, sofrendo todos os dias uma lavagem cerebral, de um jeito ou de outro, direta ou indiretamente, nas mídias, na nossa família, nos nossos estudos. Parece que a gente é treinado para ser massa de manobra em tudo e qualquer lugar, em todo e qualquer lugar. Por isso que até em relação ao nosso estudo aqui, eu sempre gosto de enfatizar para vocês, pelo amor de Deus, não fique apenas me ouvindo, vai ouvir outras pessoas, vai buscar os seus estudos, vai buscar os seus conhecimentos. Não fica aceitando tudo que eu falo, garganta abaixo. Ai, deixa eu arrumar esse cabelo aqui, que vai me dar calor. Vocês também precisam buscar os seus porquês, as suas próprias opiniões, não vai indo só comigo, entendeu? E aí, gente, infelizmente também, o que existe muito ainda na nossa sociedade são discípulos com raiva, discípulos da raiva, convertidos para guerrear e não para evangelizar. E infelizmente nós temos muitas pessoas voltadas para a morte, para a exclusão, como se Jesus fizesse a acepção de pessoas, como se o evangelho de Jesus não fosse aquele evangelho que acolhe as pessoas. E isso está errado. Que a nossa mente se liberte, que nós possamos entender que somos livres para amar. Que o seu coração experimente o que é o amor pelo próximo. E o amor pelo próximo não é escolher esse próximo, é todo e qualquer próximo que esteja próximo. Você não faz acepção de quem é esse próximo. Que a gente possa identificar com a cruz de Jesus, porque o mundo hoje vem pregando muita facilidade e parece que as pessoas esqueceram da existência da cruz de Jesus. Se o próprio Cristo, que nada fez, foi crucificado, por que você acha que a sua vida é ser milionário? Por que você acha que a sua vida vai ser tudo fácil? Foi isso que Jesus pregou? Jesus, o Cordeiro que foi parar lá na cruz. Jesus, o Cordeiro mudo, imolado lá na cruz. O que ele falou? Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem. E é o que a gente tem que fazer. A gente tem que se identificar com a cruz. A gente tem que tomar a nossa cruz e pedir para que Deus nos perdoe, porque nem a gente que acha que sabe de fato alguma coisa. Nos perdoe, Pai, porque a gente não sabe mesmo. Então, a ideia aqui hoje é trilhar a palavra e que a verdade possa chegar e nos libertar, e que a verdade possa nos libertar no caminho, que essa liberdade possa quebrar os grilhões de milhares e milhares de pessoas. Deus ama o pecador e não o pecado, justamente, Reinaldo. E aí, se você ainda não convidou uma outra pessoa, uma outra ovelha, ou que seja um lobo para a nossa live, vai com o dedinho aqui nesse avião e convida esse cidadão, essa ovelha ou esse lobo para participar da nossa live. Aperta o coração para esse algoritmo entender que a gente aqui é um povo do amor, é um povo que vive o evangelho, é um povo do Senhor. Entendeste? E aí, se você não viu a live desde o início, você volta depois para você ouvir Rita Lee e a Ovelha Negra, para quem se identifica. E agora, bora pro Evangelho. Afinal de contas, a ideia é essa, né, gente? Bom, hoje nós estamos estudando aqui a Ovelha Negra da família. Ah, e aí eu esqueci de falar da Girlene. Gente do céu, eu falo demais. Porque a Girlene, a Girlene disse que ela se sente uma ovelha negra da família, hoje, né? E eu também me sinto uma ovelha negra da família. Ele nos aceita, acolhe, transforma o pecador e nos liberta do pecado. Isso mesmo, Aguinaldo. Esse é o Jesus que nos aceita, que não faz acepção de pessoas. Mas o que nós estamos vendo no mundo não é isso. Nós estamos vendo no mundo verdadeiros Jesuses se levantando,
achando que pode ser o justiceiro, como se Jesus precisasse de alguém para fazer isso por ele, né? E estão começando já a separar o joio do trigo. O próprio Cristo falou que não convém fazer a separação agora do joio do trigo, porque pode correr o risco de arrancar um trigo ao tirar o joio. O próprio Cristo tinha cuidado. E por que a gente acha que está no papel de repente fazer separação das pessoas agora? Mas enfim, pega aí sua Bíblia, vamos ler Mateus 10, a partir do versículo 16. E com fé em Deus a gente vai até o versículo 33. Fé é a moral da história. O que Jesus fala aqui? Jesus, viu, gente? Eu gosto de enfatizar porque às vezes eu leio com vocês a palavra e a sensação que eu tenho é que vocês não sabem a grandiosidade da pessoa que está falando. Aqui não é um Buda explicando os ensinamentos dele, aqui não é um Moisés explicando os ensinamentos dele, aqui é Jesus, que não morreu, que morto ressuscitou e continua vivo. Então não é um ensinamento de mais uma pessoa. É o ensinamento de uma pessoa que, embora pareça morta, não, né? Ressuscitou e ainda vive, e a sua palavra ainda vive, e a sua palavra ainda reina, e gera efeitos entre nós. E não faz sentido se não gerar efeitos. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Já vamos dar uma paradinha aqui. Jesus, neste contexto, não sei se vocês estão nos acompanhando desde o princípio, Jesus aqui neste contexto, ele fala: Pai, a messe é grande, os operários são poucos. Pai, mande os operários. Ele não faz um recrutamento, ele não faz um curso, ele não seleciona essas pessoas com critérios dele, ele pede ao Pai. O Pai envia essas pessoas, o Pai capacita essas pessoas e ele vai atrás dessas pessoas agora que o Pai já lhe deu a indicação dos 12 discípulos. Exemplo maior foi Saulo. Deus escolheu ele, transformou sua vida. Se fosse por a gente, não escolheríamos ele. Sim, justamente, porque a gente vai muito pelo natural, pela lógica, né? E com Jesus não... Jesus parece que ele é tudo ao contrário, né? O que as pessoas até gostam de falar assim, ó, escreve reto por linhas tortas, né? E aí o que acontece? Jesus foi atrás desses 12 discípulos e aqui agora ele vem dando instrução para esses 12 discípulos. Neste momento aqui nós vamos falar sobre as admoestações desses 12 discípulos. Jesus veio aqui fazendo o marketing dele, que nossa, é um marketing tanto. É super atrativo. Jesus vira para esses discípulos e fala: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Não é assim super atrativo o marketing de Jesus? Ele era o lobo, caçava as ovelhas e depois se transformou em ovelha. Eu não sei se eu posso dizer... Ah, tá, o Saulo, né? O Saulo era mesmo o lobo, que caçava as ovelhas e depois se transformou em ovelhas, isso mesmo. Então, gente, só da gente olhar aqui, a gente já percebe que o marketing de Jesus, ele é muito contrário desse marketing que a gente vê aí hoje em dia, que é tão atrativo, né? Porque o marketing de Jesus aqui é um verdadeiro suicídio. É um verdadeiro suicídio. Olha só, Jesus convida ovelhas, convida não, né? Solicita, envia, né? Essas ovelhas para o meio de lobos. O que vai acontecer? No natural, no nosso raciocínio lógico, essas ovelhas vão morrer. Esses lobos vão destroçar essas ovelhas, vão arrancar suas peles, vão comer elas vivas. Essa é a real. E Jesus passa essa ideia pra gente, e é essa a ideia. E é essa a ideia mesmo. A arma que Jesus vai utilizar nesse momento é qual, então? Porque não tem lógica mandar simplesmente essas ovelhas pro meio de lobos, elas vão morrer. Qual
qual é a arma de Jesus que vence o mundo dos lobos? Qual é a arma de Jesus que vence o mundo dos lobos? Aqui nós não estamos falando do armamento humano, da forma humana que nós temos normalmente de encarar as guerras, de partir para o combate. Nós aqui estamos falando do espiritual. E essa missão que Jesus vem propondo aqui, ela é, bem dizer, uma missão quase impossível, que foi o que a gente estudou ontem. Lobos famintos e ovelhas, isso só vai dar em suicídio. Mas aí, Jesus, ele é essa arma. Jesus não vai mandar as suas ovelhas para o combate se ele não soubesse que elas estão seguras. Ou vocês estão achando que Jesus é do mal? Não é não. Jesus é ele quem fortalece essas ovelhas para enfrentar esses inimigos. Então vocês não precisam ficar preocupados como ovelhas se vocês vão dar conta de estar no meio desses lobos ou não. Porque o poder daquelas ovelhas está na qualidade, está na natureza delas. A gente vai entender o que é isso. O poder daquele que envia as ovelhas está na qualidade, na natureza delas. O poder está na qualidade. O poder está na sua qualidade. O poder está na minha qualidade. E o que você tem que fazer nesse primeiro momento aqui? Se Jesus vem e fala, eu vos envio, você vai. Você tem que ser uma ovelha obediente. Lembrando que Jesus, gente, nesse contexto aqui, Jesus, ele é o cordeiro que foi imolado. E você acha, parando para analisar aí se você é um lobo ou se você é um cordeiro, ou se você é uma ovelha, você acha que um cordeiro enviaria ovelhas? Ou você acha que um cordeiro teria amizade com lobos? O que é mais sensato? O que é mais cordial? Então Jesus aqui, ele envia as ovelhas. Por quê? Porque ele é um cordeiro. Porque a qualidade dele é de quem é manso, de quem é humilde, de quem é compassivo, de quem suporta e enfrenta as injustiças. Essa é a postura de Jesus. Essa é a postura do cordeiro. Essa é a qualidade dele. E aí vamos continuar aqui. Eis então que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes. Ai, Lorena, mas a serpente não é a que fez o que fez lá no jardim do Éden? Agora nós temos que ser prudente como serpente. Que bagunça é essa? Que confusão. Tá, se a gente for analisar, o fato é que tem muita gente querendo travar guerras em nome de Jesus. Tem muita gente achando que pode ser miliciano de Deus. E o fato aqui é que as ovelhas que Jesus diz estar enviando para o meio dos lobos, elas carregam qualidades. E uma das qualidades que Jesus fala que essas ovelhas devem ter é: sejam prudentes como as serpentes. E a outra qualidade que Jesus fala que essas ovelhas devem ter é: sejam simples como as pombas. Meu Deus, mas hoje só tem bicho aqui: ovelha, lobo, pomba, serpente. Sim, qual que é a ideia? Antes da gente entrar do porquê ser serpente ou do porquê ser pomba, vamos entender o que significa qualidade. Porque aqui está o mistério da coisa. Você, ovelha, você sabe que tem a identidade do Criador. Beleza. Eu sei que eu tenho no meu DNA a estrutura do que é Pai, do que é Filho e do que é Espírito Santo em mim.
eu sei que eu tenho esse DNA. Não é à toa que até a palavra DNA é 3, né, gente? Eu acho muito engraçado isso. Até o DNA de Jesus, da Trindade que está impregnado em você, é 3. Pai, Filho e Espírito Santo. DNA. Enfim, o que acontece? Nós temos já essa consciência da nossa identidade, né? Que está alinhada ao que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a sua identidade, que você não pode confundir isso com as suas qualidades. Você, como filho de Deus, tanto pode desempenhar papel de ovelha, como pode desempenhar papel de lobo. E você deixou de ser filho de Deus? Não. Você continua sendo criatura de Deus. Graças a Deus, Iago, você chegou. Porque hoje, na hora que eu estava estudando essa live, eu pensei assim, se o Iago não assistir minha live, eu vou ter que mandar essa live para ele, porque só me vinha você enquanto eu fazia esse estudo hoje, na minha mente. E aí, gente, o que acontece? Então, a nossa identidade é de criatura. Mas, como criatura, eu tanto posso ser ovelha, como eu posso ser lobo. E a minha identidade mudou? Não. A minha qualidade mudou. Então, a gente tem que entender o que é essa qualidade. Olha só, a sua identidade continua sendo a mesma. Aristóteles, ele observou que uma mesma substância, nesse caso, nós, por exemplo, uma mesma criatura, ela pode manter a sua identidade. Então eu continuo sendo filha de Deus, criatura de Deus, porque foi Deus que me fez, não tem como eu ser outra coisa, né? Mas ela é capaz de admitir qualidades contrárias. Então você, embora seja a personificação aqui, né, a matéria de uma obra criada por Deus, você pode ter qualidades contrárias do que seria bom e agradável, porque Deus, quando nos fez, falou que era bom e agradável. Mas você pode ter uma característica, uma qualidade que vai ser contrária àquilo que Deus estabeleceu. Então, essa mesma pessoa, tanto eu como você, a gente pode ser branco. Tem até que tomar cuidado com isso, né? Você pode ser branca ou você pode ser preta. Você pode ser quente ou você pode ser fria. Você pode ser boa ou você pode ser ruim. Você pode ser lobo ou você pode ser ovelha. Então, essa capacidade que existe, ela não é encontrada em outro lugar. Isso é uma marca peculiar do que é substância. É a capacidade que você tem de admitir qualidades. Você, como criatura de Deus, tanto pode ser uma coisa como pode ser outra. Então nós podemos sim ter qualidades contrárias, porque há essa possibilidade de mudanças. Há essa possibilidade de mudanças. E é mudando por si só que você faz isso. Por si só. É você que tem essa capacidade de se mudar, de deixar de ser quente ou deixar de ser fria, de deixar de ser ruim e passar a ser boa. E Aristóteles, ele descreveu 4 tipos opostos de qualidades. Você pode ser correlativo, contrário, privado e positivo. Mas isso aqui eu só trouxe a título de explicação para vocês, porque a ideia é entender o que é qualidade, para vocês terem essa distinção de que a qualidade, ela não tem a ver com a identidade. A identidade, ela continua cravada aqui, mas você pode exercer uma qualidade de ser uma pessoa boa ou de ser uma pessoa ruim, de ser uma pessoa ovelha ou de ser uma pessoa lobo. Captou aí a mensagem? Tá. Agora que a gente já entendeu o que é qualidade, vamos seguir. Jesus disse que: bom dia, Marco Túlio, bom dia, Gleide. Fomos criados, todos somos criaturas e nos tornamos filhos de Deus. Aceitando Jesus, Ele nos adota como filhos. Teremos direito à herança como filhos de Deus. Perdeu a hora mesmo, Gleide. E a live hoje tá um escândalo. Você tinha que estar aqui desde o início, depois você vai ver desde o início. Eu é que acho que a live tá um escândalo, gente.
Só eu mesma. A pessoa tem que se achar um pouquinho, né? Então aqui vocês têm que entender que essas qualidades, elas estão inerentes ao sujeito. Isso é subjetivo. Você vai ter a possibilidade de querer ser uma coisa ou outra, desempenhar esse papel ou outro. Não é identidade, é bem isso que eu estou explicando. A identidade, ela é objetivo. Tem como mudar uma coisa que é objetivo? Não. Deus fez a identidade sua é essa. Tá no seu DNA. Ser isso, pronto e acabou. Agora, as qualidades é o que você pode modular, é o que você pode moldar, é o que você pode modelar. Aí você pode decidir se você é lobo ou se você é ovelha. Mas a sua identidade continua sendo de filho. A sua identidade continua sendo de criatura. Você é uma criatura de Deus. Ok? Embora você talvez nem tenha consciência dessa sua identidade, mas ela não deixa de ser a sua identidade. Está no seu DNA. DNA, que é 3, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é essa natureza divina impregnada na sua natureza terrestre. Tá, então aqui Jesus pega e fala assim: ovelhas, vocês não podem deixar de carregar a qualidade de vocês de ser ovelha. Porque Jesus é Deus, que é Cordeiro e que diz que eu sou. Jesus é o eu sou. E você é a ovelha. Você não pode esquecer que você é quem? A ovelha. Eu até fiz um trocadilho aqui, ó. Vocês carregam a qualidade de ser quem você é. Eu te criei, Jesus te criou para ser uma pessoa boa. Jesus te criou para ser ovelha. Ele te criou com esse ideal. Só que é subjetivo. Você pode escolher, você tem livre arbítrio para ser uma coisa ou ser outra. Vocês só vão vencer as batalhas, vocês só vão vencer as guerras se vocês não negociarem quem vocês são. Ovelhas. Vocês são ovelhas. Tá. Aí você fala: ai, mas não, Lorena, o que eu tô aprendendo aqui nas redes sociais? Eu tô aprendendo aqui nas redes sociais a arte da guerra, a arte da persuasão, o PNL, o mais não sei o que. Eu tô trabalhando com tanto de coisa. Aí vem Jesus contra tudo isso. Vem Jesus e quebra tudo isso. Você não precisa ficar sabendo disso e daquilo e mais disso e daquilo e é isso que vai te fortalecer. Não. Quem vai te fortalecer é você não esquecer que você é ovelha. O que te fortalece é você não esquecer quem você é. Porque se você deixa tudo isso te contaminar, se você deixa tudo isso começar a te corromper, você esquece quem você é. E aí Jesus vem aqui e fala: eu vos mando ovelhas para o meio dos lobos. Eu preciso falar para vocês quem são os lobos? Eu acredito que não, né? Todo mundo sabe quais são os lobos que tem na nossa sociedade. Existem muitos lobos na nossa sociedade. A gente tem que tomar cuidado com a quantidade de lobo que existe por aí. Aqui Jesus fala: eu quero que vocês não tenham medo de ser ovelha. Ai, tá travando? Tá travando, gente? Me conta aí como é que tá. Fala aí, gente, se tá travando ou se é só lá com a Gleide. Alguém me fale como é que tá. Tá, vou falando aqui. A gente tem que vencer então esses lobos. E como que se vence lobos? Olha, o Agnaldo disse que tá tranquilo. Como que se vence lobo, gente?
deixando de ter medo de ser ovelha. E a gente deixa de ter medo de ser ovelha quando a gente guarda a qualidade de ser. Eu achei isso aqui tão bonito. Quando a gente guarda a qualidade de ser. Qual que é a sua qualidade de ser? Eu já expliquei para vocês o que é qualidade. Ser. Se Deus é o eu sou, a sua qualidade de ser ovelha. Você não pode esquecer da sua qualidade de ser ovelha. E essa qualidade, quando Deus te fez, Ele te moldou para ser belo, para ser útil e para existir. Você existe. Você é o ser que existe. Deus é o eu sou. Porque Ele não existe, Ele é. Então, esse é o nosso poder. Você entende que existe poder em ter essas qualidades que Deus colocou no seu ser. Essas qualidades de ser belo, essa qualidade de ser útil e essa qualidade de existir, essa qualidade de ser ovelha. Quando você entende que você é um ser ovelha, feito por Deus, você entende que você é um produto de qualidade. Você entende que você é um produto de qualidade. Sabe? Você passa por qualquer metro aí da vida. Você tem a excelência. Você tem impregnado em você as qualidades da excelência. E o que te capacita e o que te dá poder é não esquecer que você tem essas qualidades da essência do Criador, da excelência. Então você não pode esquecer que o eu sou te fez para você ser. O eu sou te fez para você ser. Ele é e você é também. Só que você existe e ele é, né? O eu sou te fez para ser. Ser ovelha. Não esqueça disso. E eu não preciso descrever os lobos, né? Porque os lobos a gente já tem uma noção de quem seja. E o fato aqui é que Jesus, um pouco antes, ele vem falando que os mais perigosos... Bom dia, Adriana. Os mais perigosos aqui, gente, nesse contexto da história, não eram os romanos. Os mais perigosos aqui, em termos de lobo, né? Falando aqui em termos de lobo, agora, mudando um pouco a temática. Não eram os soldados romanos as pessoas mais perigosas naquele contexto para Jesus. Não era o povo simples, não eram as prostitutas, não eram os leprosos, não eram os imundos, não eram os paralíticos. As pessoas que ofereciam mais perigo para Jesus naquele contexto, e a hora que eu lembrei do Iago, se ele ainda estiver aí, eram os representantes autorizados de Deus. As pessoas que mais traziam perigo para Jesus, as pessoas mais lobo que existia naquele contexto histórico, eram os autorizados de Deus, os fariseus e os saduceus, porque eles simplesmente, lobos em pele de cordeiro, eles simplesmente, quando Jesus vem ali realizando altos prodígios, quando Jesus vem ali realizando vários milagres, expulsando demônios, fazendo curas, eles viram para Jesus e falam: ele faz todas essas coisas em nome de Bezebu. Os saduceus, os fariseus, os religiosos, os doutores da lei, naquele momento chamam a Cristo de Satanás. E se Cristo, que era puro amor, era o Satanás para os religiosos, eu também sou o Satanás para os religiosos. Ué, que povo doido é esse? Eu prefiro muito mais seguir esse Satanás na boca dos religiosos do que seguir esse Cristo de ódio da boca deles. Porque é isso que existe.
na boca desse povo. Onde já se viu chamar Jesus de Beelzebul, povo doido? Então a gente tem que tomar cuidado. Aqui nesse contexto, os maiores lobos eram os religiosos. Ai, Jesus, não consigo assistir, minha internet tá horrível. Depois você assiste então, mas não deixe de assistir. Tá. E aí, gente, o que acontece? O que nós precisamos? Seja. Nós precisamos não esquecer de ser. Não esqueça de ser a ovelha. Seja a ovelha do grande eu sou. A vitória contra o lobo no mundo, ela está no seu ser. De você não esquecer quem você é. E Jesus ama tanto os lobos quanto as ovelhas. Incrível, que amor é esse? Sim, a gente não pode esquecer de falar isso mesmo, é verdade. Porque Jesus, ele só fala pra gente ficar atento a esses lobos, né? Jesus, aqui nesse momento, ele está enviando as suas ovelhas para os lobos. E ele fala até mesmo pra gente amar a todas as pessoas, amar inclusive os nossos inimigos. Então a gente tem que, não é odiar essas pessoas, porque senão, se a gente começar a odiar esses lobos, nós vamos nos tornar igual Saulo. A gente vai perseguir os lobos. E isso também tá errado. Até mesmo essas pessoas que não amam a Jesus verdadeiramente, que não amam, que acham que amam, mas não amam, a gente tem que pedir a Deus pela conversão delas. Tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente começa a odiar esses saduceus e esses fariseus, esses doutores da lei, essas pessoas religiosas. Não, nós não podemos ir por essa linha. Nós temos que amar essas pessoas, nós temos que acolher também essas pessoas, nós temos que pedir a Deus pela conversão dessas pessoas. E inclusive a gente vai ver aqui que o papel é não ser lobo, é não ser lobo. Então você não ataca ninguém. Você vai ser ovelha em toda e em qualquer circunstância, até mesmo na frente dos lobos. Momento algum você vai poder se transmutar de ovelha para lobo. Porque se você se coloca agora, eu sei da palavra, eu entendi o que Jesus quer dizer, e aquelas pessoas religiosas que não entendem vão para o inferno, opa! O que você está fazendo? Você está... Você está odiando. E isso não está certo. Os religiosos também, essas pessoas que até chamaram Cristo de diabo, Deus amou essas pessoas, Jesus morreu por essas pessoas. E nós devemos fazer do mesmo jeito. Nos mantermos ovelhas, nos mantermos resilientes, que essas pessoas podem vir contra nós, que essas pessoas podem nos machucar, e nós continuamos firmes sendo as ovelhas que somos e não agimos como lobos. Porque se a gente se transmutar em lobo em algum momento, pronto, perdemos a qualidade e a essência de Deus em nossas vidas. Não se deixe, quando você começar a perceber que o lobinho tá indo pra fora, opa, eu não sou lobo, eu sou ovelha, tá? Não deixe esse lobo sair pra fora. Não deixe. Então, a vitória contra os lobos do mundo está no seu ser, está em ser ovelha, está em as pessoas verem que frente a toda e qualquer adversidade, você não se transmuta em lobo, você continua sendo ovelha. Então você não negocia o seu caráter, você não negocia aquilo que Deus fez, você não negocia a sua essência nem as suas qualidades. O caráter do Cordeiro da vida está em você. E o caráter do Cordeiro não te impregnou de ser lobos, te impregnou de ser ovelha. Entendeu? E aí, voltando aqui para a palavra, Jesus então vem e fala: sedes prudentes como as serpentes. Por que serpente? Por que essa qualidade de ser prudente como serpente? Gente, cobra vocês já devem ter visto, né? Eu já vi, mas graças a Deus eu nunca me deparei com uma sozinha, né? Porque eu não sei qual seria a minha reação. Não cabe a nós julgar, pois não sabemos se eles também são escolhidos. Exemplo de Saulo, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Agnaldo, uma coisa que eu já até expliquei, mas meu esposo, na verdade, todos nós somos filhos de Deus. Então todos nós somos amados de Deus.
E até mesmo, como ele disse, a colheita não vai ser feita antes da hora, para que não venha a atingir os servos, o joio, né? Não vai se separar o joio do trigo antes da hora, para não ter o risco de arrancar um trigo. Só que lá no céu, quando nós chegarmos no céu, todos vão ter a oportunidade de enxergar, de cair a escama dos seus olhos e verem quem é Deus. E se perante Deus essas pessoas ainda fizerem a opção de não querer estar com Deus, aí elas serão lançadas ao inferno. Mas até então todos nós fomos salvos. A salvação de Cristo atingiu a todos nós, sabendo ou não sabendo. Porque quantas pessoas nunca ouviram falar de Deus, mas são boas pessoas? E aí, quantas pessoas ouvem falar, mas continuam sendo ruins? E o fato é que todas as pessoas, indiscutivelmente, o sangue de Jesus atingiu todas essas pessoas. Todas essas pessoas vão para o céu. Chega lá, essas pessoas vão ter uma outra oportunidade. Se você aceitou Jesus aqui na terra, ótimo. Mas se você aceitar Jesus no sentido de ter postura condizente com os caminhos trilhados por Jesus. Não é simplesmente ir lá na frente da igreja e falar que você aceitou Jesus, não é essa a ideia. Mas se você tem impregnado em você esse caminhar de Jesus aqui na terra, ótimo, você vai chegar lá no céu, você já entra. Mas se você não teve essa revelação aqui na terra, quando você chegar lá no céu, você vai ter essa clareza de quem Jesus é. Se você teve essa clareza de quem Jesus é e você recebe Jesus naquele momento em sua vida, você está também no céu. Então nós temos duas oportunidades. E aí acontece, por exemplo, daquele homem rico chegar lá no céu e falar: Cristo, mande a Lázaro ir à casa dos meus filhos, fazer isso e fazer aquilo. Esse rico não abriu os olhos. Porque ele é rico? Não. Porque ele teve a oportunidade de chegar lá no céu e enxergar a maravilha, a graça que é viver com Cristo, e ele continua na sua postura arrogante, soberba de Deus, manda Lázaro, como se ele ainda pudesse mandar. Ou seja, ele não demonstra neste momento aqui uma obediência ao Pai, ele não tem hora nenhuma aqui uma humilhação, um espírito contrito, um espírito manso. Então ele não fez a opção pelo céu, nem lá no céu, nem sequer enxergando. Aí essas pessoas serão lançadas no inferno, e o inferno vai sumir, e essas pessoas vão desaparecer. Será lançado e aí isso aí já é outra coisa, né? Outro assunto. Mas então a salvação, o sangue do Cordeiro, ele foi lançado sobre todos. Todos nós somos alcançados pelo sangue do Cordeiro. Se você não tomar essa decisão se você não tomar posse dessa salvação aqui na terra, você vai ter a opção de tomar posse dessa salvação quando você chegar lá no céu e as escamas dos seus olhos caírem. Só que vão existir pessoas que essas escamas ainda assim não vão cair. E essas pessoas sim é que serão lançadas no inferno. Isso é escatologia, né? É outro assunto. Mas voltando aqui para a serpente. Jesus então envia suas ovelhas para o meio do lobo. Bom dia aí para quem foi entrando. Para o meio dos lobos, o que é muito diferente dos marketings e propagandas que nós vimos aqui ultimamente, né? E ele fala para essas ovelhas: sejam prudentes como a serpente, sejam simples como as pombas. Por que serpente? Como eu estava falando para vocês em relação às cobras, o que acontece? As cobras, gente, elas são muito discretas. Elas vivem em lugares escondidos. E vocês sabem que cobra é diferente de serpente, né? A serpente, ela é mais escondida ainda. Ela é mais tendenciosa para o invisível. Elas gostam de ficar no cantinho delas. Elas não chegam do nada para te atacar. Elas não veem você como uma presa fácil e vão em cima de vocês. Normalmente é o contrário. Quando as pessoas vão em cima do habitat delas, é que elas acabam dando bote, é quando elas acabam aparecendo. Ou se acontece delas aparecer na frente de alguém,
é por acidente. Elas não têm essa intenção, muitas das vezes. Com raríssimas exceções de algumas cobras, tipo a jiboia, que ela vai observar você, mas ela vai observar de longe, para ver se ela consegue te comer, e essas coisas assim, essas cobras grandes. Mas as cobras em si, elas são prudentes. As serpentes mais ainda, com exceção das najas, né, que são meio treslocadas, que às vezes estão lá, né, dançando, que a gente vê naquelas Arábias lá, aquelas cobras. Ai, que coisa. Gente, eu sou meio, eu tenho um pouco certo pavor, assim, do mexer das cobras. Mas por que Jesus fala pra gente ser prudente como as serpentes? Porque a ideia, nós sendo ovelhas, a ideia é vocês também não serem essas pessoas aparecidas, sabe? A ideia é você agir como a serpente, ficar na sua. Fica na sua. Por que às vezes a gente vê serpente morta? Porque quando ela erra o caminho, alguém vai e mata ela logo de uma vez. Você acha lindo cobra? Nossa, eu acho lindo longe de mim. Então, as cobras, quando elas são mortas, é porque elas erraram o caminho, apareceu na frente de gente, e gente vai lá e mata elas. Então, sejam prudentes, para não errarem o caminho, porque senão vocês vão ser mortas. Não sejam vacilantes, olhem muito bem aonde vocês vão, prestem muita atenção, as cobras ficam sempre muito atentas aos movimentos. Jesus está falando para vocês serem assim como ovelhas, serem prudentes como as serpentes. Então aqui é porque a serpente é discreta, é porque a serpente quando ela é morta é porque ela foi displicente, ela acabou atravessando um lugar que não deveria. Então busque ser invisível. Tá vendo tanto que isso não tem nada a ver com o marketing que a gente vem acompanhando nos últimos tempos? Ai, Lorena, que coisa mais brega, porque esse negócio de ser prudente, de querer ser invisível, isso é coisa de gente velha. É gente velha que quer ficar nos recônditos da vida, que quer ficar escondida, quase ninguém vê, quase ninguém vai lá. É isso. Essa é a meta de Jesus. Essa é a meta a ser alcançada por Jesus. Quando ele fala que te envia como ovelha, ele não está te falando para fazer um auê, para fazer um escândalo, para chamar a atenção. Tanto que Jesus, quando fazia as coisas, ele falava assim, vai e não fala para ninguém. Se ele quisesse aparecer, Jesus falava assim, eu fiz esse milagre aqui, viram? Tirem selfie, compartilhe, põe nos seus stories, marca 10 pessoas. Imaginem Jesus na era digital, ele nem ia ter Instagram. Porque ele não ia sair fazendo isso. Ele não ia querer se expor. A serpente, ela não quer se expor. A serpente, ela não quer se expor. Tá, Jesus fala pra gente ser como serpente. Você não tem que meter a cara, você não tem que aparecer. Se você começar a querer aparecer demais, você não vai estar sendo ovelha. É o lobo que faz uma algazarra tremenda, é o lobo que fica chamando a atenção. Não tinha entendido assim. Em que passagem da Bíblia fala dessa segunda chance de arrependimento no céu? Vai ter o tribunal, o primeiro julgamento, mas eles já estão condenados, pois não aceitaram Jesus. Gnaldo, eu e meu esposo já fez uma live sobre esse assunto. Depois você me chama no particular que eu te mando o link, que aí você assiste e fica mais fácil, tá? A passagem específica eu não vou saber te dizer. Quem explicou direitinho no dia foi meu esposo, porque ele é teólogo, ele entende melhor dessas coisas do que eu. Eu sei por alto e eu achei assim que faz bastante sentido. Que todos nós sejamos alcançados pela graça, né, de Deus, de Jesus. E aí, gente, o que acontece em relação à cobra? Então, você tem que observar a vida de Jesus. Quando você observa a vida de Jesus, você vai ver que Jesus, ele tinha essa dimensão do cordeiro de ser muito discreto. Se é pra gente modelar Jesus, tem muita gente fazendo errado, porque eu não tô vendo ninguém sendo discreto, nem eu, pra comer essa história. E a segunda qualidade que Jesus fala para as ovelhas é... A segunda qualidade que Jesus fala para as ovelhas, sejam simples, como as pombas. Vai mostrar isso aqui na teologia da prosperidade.
vai mostrar pra gente ser simples como as pombas lá pra teologia da prosperidade. Por que, Lorena, as pombas? As pombas, vocês já perceberam? Aqui em casa às vezes tem umas passando pra lá e pra cá. Elas andam como quem não quer nada. Eu jogo pão aqui pros passarinhos, todos os dias os passarinhos vêm, comem, elas nem vêm. Se elas vêm, eu nem vejo, porque elas são discretíssimas também. As pombas são simples, você olha pra ela, parece que elas estão, como se diz, boiando, tipo assim, tô aqui, só. Parece assim, elas estão na delas, elas estão tranquilas, elas estão relax. As pombas, elas não querem coisa nenhuma, elas são despretensiosas. Aqui está a palavra. Sejam simples como as pombas, sejam despretensiosos. De graça recebeste, de graça vocês darão. E as pessoas que estão nos seguindo estão caindo, mas é claro, tudo que você vem aprendendo hoje em dia é teologia da prosperidade, é coach da prosperidade. Você não quer ouvir evangelho de verdade. Pra quê, Lorena? Isso vai contra tudo aquilo que eu venho estudando, isso vai contra tudo aquilo que eu venho depositando a minha esperança de ser milionário. Jesus por acaso falou que era pra gente juntar tesouros na terra ou no céu? Vocês sabem por que eu comecei a falar? Porque eu não aguentava mais ouvir gente falando que Jesus te quer assim, que Jesus te quer assado, que Jesus te quer milionário. Gente, que Jesus é esse? Eu falei, vamos estudar o evangelho, porque eu acho que eu não sei que evangelho é esse mais não. Isso da graça eu já tinha entendido, que ela tem o poder de alcançar a todos, mas o caminho é estreito. Jesus é o caminho, só vai ao Pai se for por ele. Sim, isso mesmo. Só vai ao Pai se for por ele. Você aceita Jesus, você vai ter essa opção de aceitar. Eu realmente vou te passar o vídeo, porque senão eu vou perder aqui o raciocínio, tá, Aguinaldo? Depois, se vocês ficarem com dúvida em relação a isso também, me chamem no particular que eu mando pra vocês o vídeo, que a gente explicou direitinho sobre essa questão de céu e inferno, tá bom? Tá, essas expressões então, gente, de Jesus, de caminhar como a pomba, de caminhar como a serpente, embora seja ovelha, a sua essência ser ovelha, são expressões inegociáveis do seu caráter. Você não pode deixar de ser pomba e serpente. Jesus, ele nos enviou para batermos outras metas. As metas que Jesus nos mandou não foi a meta do dinheiro, não foi a meta da grana. Jesus, inclusive, nos enviou para trabalhar todos os dias. Jesus não nos enviou para a aposentadoria. E ninguém quer aprender isso. Vocês só querem aprender prosperidade. Isso aqui é muito desinteressante. Qual a meta que Jesus nos mandou bater? Vocês, ovelhas, vão para o meio dos lobos. Fiquem lá com os lobos. Essa é a verdade. E é difícil lidar com essa verdade, porque ninguém quer confiar nessa verdade, porque ninguém quer viver essa verdade do evangelho, porque as pessoas não querem ter confiança em Jesus que te manda para o meio dos lobos e você vai acreditar que não vai acontecer nada com você. É melhor não acreditar nisso, é melhor eu acreditar no coach, é melhor eu acreditar em outra pessoa. Eu não vou acreditar nessa história de ir para meio de um lobo, não. Jesus, eu até te entrego aqui a minha vida, mas me dá de volta, porque essa história de ir pra meio de lobo, onde já se viu isso? Mas o fato é, seja prudente como a serpente. E detalhe, seja prudente como a serpente até na sua casa. Seja prudente até na sua casa. Porque quando você começar a ser a ovelha negra da sua família, foi quando meu pai me disse filha, foi quando Deus me disse filha, foi quando Deus me sacudiu e me disse filha, você é a ovelha negra da família, agora é hora de você sumir. Agora é hora de você assumir e sumir. Olha, tanto que essa música lá da Rita Lee é bíblica.
Jesus virou para você e para mim e falou: agora você é a ovelha negra da sua família. Chegou a hora de você assumir que você é a ovelha e sumir. Vai sumir. É sumir. Porque você tem que ser astuta como a serpente. Você tem que sumir. Você tem que ser essa ovelha que faz todas as coisas, mas que não precisa desse uau, desse bafafá todo. Aí foi quando meu pai me disse: filha, família, gente, a família é um lugar perigoso, porque é onde as pessoas vão te chamar de ovelha negra, é onde as pessoas vão ficar com ódio de você porque você segue o evangelho. Vai me dizer que não fica mesmo. Teve uma época que eu ia muito pra igreja, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, e meu pai ficava assim: meu Deus, faz as malas, vai morar lá. E às vezes eu tinha que sair de casa escondido pra ir pra igreja. Você tem que tomar cuidado. As pessoas, não, chamar o quê? Chamar a Lorena e o Leandro pra alguma coisa? Não, aqueles dois lá só falam de Deus. Aqueles dois lá nem bebem. Que coisa chata. Eu não confio em quem não bebe. Já ouvi muita coisa. Então, vocês serão odiados por causa do nome de Deus. Isso aqui tá na Bíblia. Vocês serão odiados por causa do meu nome. E vocês serão odiados por viverem o evangelho. Gente, é isso que Jesus prega. Jesus não tá pregando nada de extraordinário. Ele tá falando que você vai ser odiado, que a sua meta é perseverar, que a sua meta é enfrentar lobos. E você vai enfrentar lobos como? Tendo a coragem, sendo quem você é, não esquecendo que você nasceu para ser ovelha. E ser salvo, gente, não é ter grana. Ser salvo não é te dar grana. Jesus não falou que você ia ter grana, ele falou que você ia ser salvo. É diferente. E vão te perseguir. E você vai ser encontrado por Deus. As pessoas vão te perseguir, mas você vai ser encontrado por Deus. Falei pra minha mãe que ia me batizar, minha mãe falou que não vinha mais na minha casa. Olha aí que absurdo. Já me perguntaram sobre essa história de em tudo colocar Deus. Isso não dá ibope. Vou afastar as pessoas por falar de Deus. Justamente é o que eu faço aqui. Tá bombando meu Instagram, tá vendo aqui? Que loucura. Então, vocês têm que ser semelhantes a Jesus. Semelhantes a Jesus. Você tem sido semelhante a Jesus? Você ainda é cristão? A pergunta é se você ainda é cristão. A pergunta é se você ainda é ovelha. Ou se a sua qualidade hoje já é de lobo. Discípulo de Jesus. Você entende o que é ser discípulo de Jesus? Você ainda quer ser discípulo de Jesus? Ou você quer ser mais do que Jesus? Ou você quer ser mais que o mestre? Porque aqui o Jesus vai questionar isso uma hora. Ele fala: vocês não podem esquecer quem vocês são. Eu sou o dono da casa e vocês são os empregados. Jesus fala isso aqui para os discípulos. Se me chamaram de diabo, se o próprio Jesus for chamado de diabo, vocês acham que vão ser chamados do quê? É isso que Jesus questiona. E o que o mundo vem pregando pra gente? Facilidade. E uma facilidade que eu não vejo no evangelho. E Jesus fala aqui: vão sem medo, sejam ovelhas sem pavor, vão para o meio dos lobos. Por quê? Porque é eu que habito em vocês. E vocês não precisam ter medo. A segurança que vocês têm é de ser quem eu fiz vocês para ser. Eu fiz vocês para ser ovelha. Porque eu sou o cordeiro. Eu não fiz vocês para ser lobo. Eu não fiz vocês para ficar... Eu não fiz vocês para ficar assim, chamando a atenção. A mentira, os golpes vão ser revelados. Tem muita coisa acontecendo, mas na palavra está dito que essa mentira, esses golpes, tudo isso que vem acontecendo, em nome de Deus, por inclusive que pareça, tudo isso vai ser revelado. E aí Jesus fala, tudo isso vai ser revelado. E a sua postura como ovelha é: fala de mim. Fala de mim. Porque tem muita gente correndo de mim. Mas é para você falar de mim. Fala do meu evangelho.
Fala. E aí Jesus pega e fala assim, ó, sobe no telhado da sua casa, mas fala de mim. Se você não vai subir no telhado da sua casa, então fala aqui, fala na internet, mas não perde a qualidade de ser ovelha. Não perde as qualidades do cordeiro. Você pode vir aqui, você pode falar sim de Deus, mas não deixa de ser ovelha. Não deixa de ser prudente como a serpente, não deixa de ser simples como a pomba. Você só não pode esquecer que você é ovelha e começar a ser lobo, e fugir das métricas, e fugir dos propósitos de Deus. E não tenha medo de quem apenas pode matar o seu corpo. Jesus falou isso, não tenha medo de quem apenas pode matar o seu corpo. O que é a morte para você? Se eu te dou a vida eterna, esse corpo, ele foi feito para a terra. Você é espiritual. Você vai continuar vivo em mim. Vejo igrejas buscando pessoas, mas prometendo graça, sem precisar que eles se transformem verdadeiramente. Muda os sermões para não desagradar os clientes, senão eles vão embora. É isso. A Bíblia é a mãe das heresias. Infelizmente, as pessoas pegam a palavra e distorcem ao seu bel prazer. Infelizmente. E vocês não devem ter medo. Não tenham medo da morte. Não tenham medo da morte do seu corpo, porque ninguém vai ser capaz de matar a sua alma, porque eu já te dei a salvação. A compreensão do Evangelho tira de você todo medo, lança para fora todo e qualquer medo. Você não vai ter mais medo de morrer, gente. E eu achei tão bom entender isso aqui, porque eu nunca tive medo de morrer. Porque eu sempre pensei, com Cristo vai ser bem melhor. E as pessoas falam, não, mas eu não quero morrer. Meu Deus, morrer pra mim é lucro. Você tá com depressão, Lorena? Não, é porque eu já entendi isso faz muito tempo. Ninguém me segura, porque eu não tenho medo de morrer. Porque morrer pra mim é lucro, morrer pra mim é Cristo. Eu não sou essa carne, eu sou espírito. E eu tenho que andar logo, gente, porque eu tenho que fazer meu almoço. O Evangelho lança fora de você todo e qualquer medo, porque você não é um corpo, você é um espírito. Entenda isso. As ovelhas, elas são sábias, as ovelhas são corajosas e os lobos são barulhentos. Os lobos querem te vencer, querem te atemorizar pelo... Você não precisa atemorizar ninguém. O medo, ele atrai o perigo. Se você fica com medo, esse lobo que sente o cheiro longe, ele vai perceber que você é uma medrosa. Ele vai perceber que você é um medroso, ele sente o cheiro da covardia e vai vir até você. E quando você tem medo, eles sabem que só de te olhar você já se caga inteiro. Mas se você não tem medo, se você é resiliente, assim como um dia eu mostrei pra vocês aqui o vídeo de uma coruja, que os passarinhos veio com tudo, e os beija-flor veio, e não sei o que, e a coruja continuou lá. Totalmente controlada, consciente da ovelha que ela é, prudente como a serpente, simples como a pomba, ela continuou lá, resiliente, nada fez. E aí, se aquele tanto de passarinho veio trazer para ela medo, ela ficou lá como quem não tem medo, ela não reagiu, ela não fez nada. E quando você não reage, quando você tem essa postura de quem está em paz, de quem não está com medo de nada, o lobo vai embora, como se diz, ele vai dar ré. Os passarinhos foram embora. Cara, eu te venço pelo medo. Se você não tem medo, eu vou te vencer como? Eu vou te atacar como? Eu tô com medo de você agora. E é isso. Se você não se rende ao medo, essas pessoas que vêm te amedrontar, seja lá o que for que você tiver medo, isso vai sair de ré da sua vida.
Eu nunca tive medo de morrer, mas depois que tive filho, fiquei com medo de morrer. Mas hoje entendo tudo isso. Eu não tenho mais medo de morrer. Bom demais. É isso, Michelle, não precisa mesmo. Então, gente, o lance é: viva intensamente, se joga, querida. Viva destemidamente. Você não precisa de ter medo, porque os lobos não sabem o que fazer. Eles te vencem com o medo, eles te vencem com o barulho. Se você não tem medo, pronto. Você, como ovelha plena, na sua seriedade, no seu, né, sabendo quem você é, a palavra que eu queria, tipo, na sua fineza, na sua elegância, você vence o lobo. Não precisa nem de fazer aquele escândalo que ele faz. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que confessar o Filho de Deus. Isso é que vai te fazer uma pessoa milionária. Isso é que vai te fazer uma pessoa próspera, gente. É você ter consciência de quem você é. E tem coisa mais próspera do que você saber quem você é em Deus? Independente de você alcançar seu 1 milhão ou não, quando você estiver velho, você vai ter a sua consciência em paz, você não vai ter depressão, você não tem medo de nada, você não vai ter medo de morte, independente de ter alcançado seu 1 milhão ou não. Você é próspero em Deus. Não é essa prosperidade de riquezas, é essa prosperidade de sabedoria. É você atravessar a sua tenra idade sem frustração. É envelhecer com essa cara de alegria, com esse coração em paz, porque você sabe que não chegou aonde você chegou fazendo nada que era longe da sua essência de ovelha. Você continuou sendo ovelha o tempo inteiro. Você não deixou o lobo sair. E você não tem a desculpa da lua cheia para deixar esse lobo sair. Você não tem a desculpa das trevas. Você não tem a desculpa da escuridão para deixar esse lobo sair. Se mantenha homem. Se mantenha ovelha. Nada de ser lobisomem. Nada de ser lobisomem. Sem medo de nada e de coisa nenhuma. É ter coragem. É agir. É sem temor. É sem oferta idiotizada de marketing, de igreja, de prosperidade. É sem oferta nenhuma de quem só quer aproveitar de você. O evangelho, ele é de graça e ele deve ser dado de graça, e ele é a pura graça. Por mais que para você possa parecer sem graça, porque não vai te levar a seus milhões aí esperados. É não negociar a graça por poder. É não negociar o que é de graça por poder, porque não pode, gente. Isso é inconcebível. Ai, Lorena. E aí tem mais um detalhe. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis para lhes servir. Aliás, não, gente, eu pensando bem, o que eu falei, eu falei. Eu não vou dar continuidade aqui, não. Essa outra parte eu vou falar amanhã, porque senão, senão a gente vai ficar aqui mais 1 hora, eu tenho que fazer almoço. Então, a mensagem já foi dada. Não esqueça que a sua qualidade é de ser ovelha e não de ser lobo. A sua identidade, o seu DNA é de Deus. Você é criatura de Deus. Você querendo ou não, não tem como. Isso é inegociável. Mas a sua qualidade é você que decide. Deus te deu livre-arbítrio para ser ovelha ou para ser lobo. Ele te fez para ser ovelha. Mas você pode querer ser lobo. Mas faça a decisão correta. De que lado você está? Não deixe de responder, não deixe de compartilhar. Vai aí nas redes, aí, nos stories. Marca as coisas aí que eu perguntei. Se você é ovelha, se você é lobo. Compartilha se fez sentido para você, se você acredita que vai fazer sentido para outras pessoas. Ou eu falo que nem Jesus, vai, não compartilha com ninguém. Porque só quem está disposto a saber que vai saber mesmo. Quem não quer saber, não vai saber.
Que isso, Lorena? É, gente, a música de hoje, Ovelha Negra. Olha o que essa música fala. Eu fiquei passada. Porque uma hora ela fala aqui, ó. Não adianta chamar quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Não adianta chamar. Não vale a pena esperar. Tire isso da sua cabeça, põe o resto no lugar. Porque é a pessoa que vai ter que cair na real. Às vezes você fica jogando pérola aos porcos. Faz print, tira aí os comentários. Fazer print de mim. E aí, aqui fala, ó. Eu levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. É isso que a ovelha faz. Ela leva uma vida sossegada, gosta de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei. Quanto tempo você passou sem saber que é disso que você precisa? Foi quando meu pai me disse: filha, você é ovelha negra da família. Foi quando Deus te disse que você é filha, ovelha negra da família. Que agora é hora de você assumir e sumir com a prudência de uma serpente. É isso. Gente, foi maravilhoso mais esse estudo aqui com vocês. Eu estava animada, gostei, espero que vocês tenham gostado, porque eu estudei e fiquei aqui, ó, enlouquecida, ensandecida. Sim, vamos fazer print, vai, tira os comentários. Ai, deixa eu ver aqui. Aí a pessoa não sabe nem tirar os comentários. Desativar comentários. Deixa eu ficar bonita. Gente, se print espontânea, como ovelha. Ai, a pessoa consegue ser espontânea. Olha, eu espero que vocês tenham tirado esse tal desse print aí. Fiz isso, pronto. Agora, gente, eu vou nessa. E hoje é sexta-feira, então amanhã nós temos live com café, surpresa. Ai, tô adorando essa história do Instagram agora durar mais tempo. Amanhã nós temos live com café, surpresa. Semana passada eu falei um pouquinho com a Keila, um pouquinho com a Ana. E com quem que eu falar sábado é surpresa. Quem aparecer na live... Ai, gente, que agora eu decidi que é... Não sei a hora, não. A live é surpresa e com convidado surpresa. Mas eu tento fazer ela acontecer às 10 horas da manhã, mas não é certeza. Porque pode ter algum imprevisto. E domingo nós temos live Titi's House com o meu esposo. Meu esposo é teólogo, embora ele nem goste de falar que é teólogo. Nós estamos fazendo a live agora, dia de domingo, falando sobre pais e filhos. Infelizmente, o amor está no ar. Somente no ar. O que aconteceu com a vivência de pais e filhos? Concordam comigo? E aí vocês vão estar mandando as suas mensagens, as suas histórias, se quiser compartilhar alguma coisa conosco, viu? A live vai ser domingo, convida a galera. Domingo o pessoal tá mais em paz, é 10 horas da manhã, é mais relax. Beleza, queridos? Gente, muito obrigada, eu gosto muito de estar aqui com vocês, faço isso aqui de coração. Eu tenho acordado 6 horas da manhã, até esse horário eu estou só dedicando ao meu estudo bíblico. E agora eu vou fazer meu almoço, e aí à tarde eu vou trabalhar. E aí no final da tarde eu vou fazer o resumo nada resumido da mentoria da independência digital. E depois eu vou responder as redes sociais. A vida é essa bênção. Depois do almoço também eu faço marketing lá da empresa do esposo, Construtora Oliveira. Nunca esteve tão agitada. E a vida é isso, gente, é trabalhar. E é uma graça, e é uma bênção. Fiquem com Deus e é isso. Foi lindo. Beijos e queijos e até a próxima.